Bom dia, os irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical deste domingo, domingo de Páscoa, agradecendo a Deus por esse amor tão grande que Ele teve para conosco, ao ponto de mandar seu próprio Filho ao mundo para viver como um de nós, viver sem pecado, ser crucificado, mas vencer a morte. Ressuscitou ao terceiro dia. E nós estamos aqui para louvar a esse Deus maravilhoso, adorar a Jesus que fez esse sacrifício tão grande, e vamos orar pedindo para que Deus nos fale aos corações nesta manhã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença, Senhor. Nesse dia, ó Deus, tão significante para cada um de nós. Ó Deus, o dia que teu Filho ressuscitou, o dia, ó Deus, que teu Filho venceu a morte. E através desta vitória, Senhor, temos os nossos pecados justificados. Meu Deus, te louvamos por esse amor tão grande, por esse sacrifício enorme que teu Filho fez por nós, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar-nos no propósito, Senhor, de te servir, de te seguir, de fazer a tua vontade, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos irmãos, cada um dos amigos, dos familiares que estão participando através das redes sociais, para que eles possam seguir esse mesmo propósito. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração. É isso que pedimos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Mateus 28, de 1 a 7. Mateus 28, de 1 a 7, parte A. Vamos ler. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Amém? Intercessão, momento de intercedermos uns pelos outros, de buscarmos a presença do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Agora, ó Deus, para levar diante de Ti, Senhor, os nossos agradecimentos, os nossos louvores, as nossas adorações, Senhor. Ó Deus, somente Tu és digno do nosso louvor. Meu Deus, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo alimento, pela roupa, Senhor, pela moradia. Mas te louvamos, ó Deus, principalmente pelo perdão dos nossos pecados, através do sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que tem cuidado de nós nos momentos mais difíceis. Ó Deus, o Senhor tem nos mostrado a Tua verdade, o Senhor tem nos mostrado a Tua vontade. Ó Deus, e devemos seguir a essa vontade que é boa e agradável, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, tem cuidado da Tua igreja, Senhor. Senhor, te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor receba as nossas orações, as orações dos irmãos que estão nos lares, Senhor, participando deste culto, participando dessa escola bíblica. Esteja, ó Deus, nos ouvindo, nos atendendo conforme a Tua vontade. Ó Deus, Tu sondas os nossos corações, Senhor, então conhece as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos problemas. E nós colocamos cada um deles, ó Deus, perante o Teu santo altar. Ó Deus, cuida de cada um deles. Ó Deus, cuida daqueles que estão desempregados, daqueles que estão vivendo dias difíceis com salários reduzidos, aqueles que estão afastados, aqueles, ó Deus, que são autônomos, mas estão impedidos de trabalharem. Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia dos Teus filhos.
Ó Deus, pedimos por aqueles que são empresários também que têm vivido dias difíceis, Senhor, podendo ter que dispensar funcionários. Meu Deus, nós te pedimos pelo povo, Senhor, te pedimos por este mundo. Meu Deus, te pedimos para que eles vejam que há esperança, Senhor, há esperança no Teu Filho Jesus. Há esperança, Senhor, no nome de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar isso, Senhor. Ajuda-nos a levar o Evangelho, Senhor, aos cantos mais difíceis, inacessíveis que existem, Senhor, para que as pessoas creiam, para que as pessoas se convertam, Senhor, para que as pessoas sejam salvas. Usa a Tua igreja como instrumento, Senhor, nestes dias tão difíceis. Usa a Tua igreja, Senhor, para animar os que estão fracos, para consolar, Senhor, os que estão em luto, os que estão tristes, ó Deus, que perderam seus familiares, perderam seus amigos. Usa a Tua igreja, Senhor, para cumprir o Teu propósito para cada um de nós aqui na terra, Senhor. Usa a Tua igreja, Senhor, é essa nossa oração, Senhor, assim como o Senhor usou a igreja primitiva, o Senhor tem usado, Senhor, pessoas para que a Tua obra, Senhor, seja espalhada, para que o Evangelho seja proclamado, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam libertas, Senhor. Liberta a cada um daqueles, ó Deus, que estão oprimidos pelos pecados, Senhor. Nós pedimos, Senhor, continue a abençoar a vida do pastor, da sua família, Senhor. Abençoando aqueles que trabalham fielmente na Tua obra, Senhor. Cuida de cada um deles. Fortaleça-os, Senhor. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Esteja nos falando através da Tua palavra pregada, Senhor, através das músicas. Nós te louvamos pelas músicas que ouvimos, pelas leituras, Senhor. Continue a nos falar, que seja um dia de transformação, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que essa Páscoa seja inesquecível para aqueles que estão participando deste culto, ó Deus, que tenhamos salvação em Cristo Jesus, que tenhamos renovo, Senhor, de compromisso contigo, Senhor, que tenhamos ânimo para continuarmos a obra que o Senhor designou a cada um de nós. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Atos capítulo 13, de 1 a 3. Nós vamos hoje estudar o livro de Atos 13, mas nós vamos ler Atos 13, de 1 a 3 nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Costumamos a identificar a pregação do Evangelho com vilarejos tranquilos, lugares calmos, lugares de pouca movimentação na Palestina, onde Jesus ministrou. Talvez por causa disso, alguns ou muitos cristãos ficam surpresos ao descobrirem que no livro de Atos era quase totalmente urbana a população, ao povo que era pregado o Evangelho. Segundo N. Mix, uma década depois da crucificação de Jesus, a cultura dos vilarejos havia sido deixada para trás. A cidade passou a ser o ambiente mais predominante para o movimento cristão. A igreja começou em Jerusalém, em seguida foi para outras cidades, Samaria, Damasco, Cesareia e Antioquia na Síria, que nós lemos. Pelo menos 40 cidades diferentes, elas são citadas no livro de Atos. Para os irmãos terem uma ideia, Paulo e seus companheiros ali levaram o Evangelho ao mundo conhecido da época. E lá em Romanos 15, 19 fala assim, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então nesse capítulo 13, hoje no capítulo 14, Lucas descreve o ministério de Paulo em 6 cidades, começando e terminando em Antioquia. E hoje nós vamos estudar esse ministério em algumas cidades descritas no capítulo 13. E a primeira cidade é a cidade de Antioquia da Síria. O missionário Henry Martin, que atuou na Índia e na Pérsia, certa vez ele diz: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionários devemos nos tornar. Paulo e Barnabé tiveram essa experiência de levar o Evangelho ao mundo romano. Lembrando que até então Jerusalém havia sido o centro do ministério cristão e Pedro foi o principal apóstolo ali. Mas desse ponto em diante, Antioquia da Síria se tornaria o novo centro e Paulo o novo líder. Nós devemos entender que o Evangelho, ele não para, ele está sempre em movimento. Algumas vezes mais constantes em umas regiões, outras vezes menos constantes ou menos intenso em algumas regiões, mas sempre há um movimento do Evangelho. Para isso é necessário que pessoas participem desse movimento. Lucas relaciona aí 5 homens que ministravam na igreja naquele momento: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Paulo, até então chamado Saulo. O último dessa lista, Paulo, seria brevemente o primeiro. Esses homens serviam ao Senhor como profeta e como mestre, isso nós lemos aí. E nas congregações locais eles tinham essa função, eles tinham o direcionamento de Deus para atuar. Então os profetas ajudaram a lançar os alicerces da igreja e anunciarem a palavra de Deus. Eles também ajudavam a fundamentar os convertidos nas doutrinas da fé. Nós temos visto aí o quanto tentavam interferir para que a doutrina fosse modificada, para que a doutrina fosse confundida. Então era a responsabilidade deles firmar essa doutrina da fé. Deus já havia chamado Paulo para ministrar aos gentios. Nós vimos isso lá em Atos 9,
15, e convocou Barnabé para trabalhar com ele. A igreja confirmou o chamado e os dois foram enviados para o campo missionário. Nós devemos nos atentar que faz parte do ministério do Espírito Santo, através da igreja, chamar, preparar os cristãos para ir a outros lugares servirem. As juntas de missões, que hoje são agências autorizadas para fazer esse envio de obreiros, mas a gente deve entender que a igreja local, através das suas organizações missionárias, união de homens, mulheres cristãs em missão, jovens, embaixadores, mensageiras, amigos de missões. Então essas organizações missionárias, elas têm o foco de preparar missionários, de ensinar, de capacitar, de exortar para que eles possam ir para as juntas de missões, e ali eles serão preparados culturalmente e aperfeiçoados para poderem ir fazerem a boa obra do Senhor aos povos. Então Barnabé e Paulo, eles precisavam de ajuda, e eles levaram com eles João Marcos. Já dissemos aqui que ele era primo de Barnabé, e a casa da sua mãe em Jerusalém era um dos lugares principais onde os cristãos se reuniam. Então esse é o começo. Aqui em Antioquia da Síria tem o início desse ministério evangelístico, desse ministério missionário que nós vamos estudar. E agora partimos para a cidade de Pafos. Mas cabe dizer, antes de se deslocarem para lá, na terra natal de Barnabé, eles passaram por Salamina, lá um grande centro comercial de parte da ilha, mas Lucas não dá muito detalhe ali sobre o ministério ali. Nós imaginamos, obviamente, que algumas pessoas se converteram, provavelmente foi criada uma congregação ali, e aí sim eles partem e se dirigem para Pafos. Do outro lado da ilha, ali tiveram pela primeira vez algum tipo de oposição. Pafos era a capital de Chipre e seu principal governante era o romano Sérgio Paulo, um homem considerado inteligente que desejava ouvir a palavra de Deus, que ansiava ouvir a palavra de Deus, mas sofreu oposição de um falso profeta chamado Bar Jesus. É interessante encontrarmos alguém assim, um falso profeta, um enganador, um mágico, um falso profeta, pois tradicionalmente os judeus, eles mantinham muita distância de pessoas que usavam esse tipo de atividade, essas atividades demoníacas. E veja que interessante, esse acontecimento ele ilustra lições que Jesus ensinou, principalmente a do joio e do trigo, através da parábola. Onde quer que o Senhor semeie filhos verdadeiros, ou seja, o trigo, sempre terá uma falsificação do diabo, o joio. Sempre terá ali um filho do diabo. E Paulo reconheceu que Elimas era um joio, uma falsificação, e com o julgamento de Deus, o falso profeta ficou cego. Esse milagre também serviu como evidência, como prova para Sérgio Paulo, de que Barnabé e Paulo, eles eram servos de Deus, eles verdadeiramente seguiam a Deus e eles pregavam a verdadeira mensagem de salvação. Como consequência disso, o governante romano, ele creu e foi salvo. Olha que bênção! Apesar da oposição, eles souberam identificar, separar o joio do trigo, e ali houve conversão. Uma bênção que mostra quando nós devemos ficar atentos, irmãos, àqueles que se dizem que são do Senhor, porque esses têm servido de barreira para que as pessoas alcancem a salvação. Nós vimos aí recentemente um absurdo, né? Que se diz profeta, dizendo aí que o espírito da morte passaria e que vidas e vidas seriam ceifadas. Aí depois grava um vídeo chorando, falando que Deus mentiu para ele. Olha que ponto. Além de ser mentiroso na sua profecia, ainda fala uma heresia dessa de que Deus mentiu. Nós sabemos que Deus não mente, mas o homem mente, principalmente o falso profeta. E, infelizmente, tem pessoas que caem na lábia desses falsos profetas. Aqui no verso 9, capítulo 13, nós vemos uma curiosidade. Pela primeira vez, o nome de Paulo, ele é citado
como nós conhecemos como Paulo. Bem provável, como cidadão romano, ele tinha um nome de Saulo Paulo, pois muitos judeus eles tinham dois nomes, um nome judeu e outro nome romano. Então, de Pafos, depois desses desafios, depois desse confronto, dessa oposição, eles partem para Perge. Lá eles tiveram uma ausência. Irmão João Marcos deixou seus companheiros e voltou para Jerusalém. Existem algumas hipóteses. A de que ele tivesse sentido falta da família, falta da sua região. Outra de que ele estivesse contente com Paulo, porque Paulo estava assumindo ali um ponto de liderança e Barnabé como primo dele, então talvez ele tenha se sentido enciumado. Paulo, ele pregando aos gentios, tinha como foco pregar aos gentios, então como judeu também ele pode ter ficado incomodado com isso. Tanto é que judeus legalistas apoiaram, se apegaram a isso e mais para frente entraram em conflito com Paulo por causa disso. Outra possibilidade é que ele tenha tido medo do perigo. Nós sabemos que à medida que eles avançavam, que se dirigiam a novas regiões, obviamente o perigo aumentava. Eu não sabia que tipo de pessoas, a reação das pessoas teriam, mas qualquer que tenha sido o motivo da deserção dele, nós sabemos que Paulo não queria mais ele de volta. Tanto é que chamou depois Timóteo para tomar o lugar dele. Depois João Marcos se redime e recebe a aprovação e a aceitação de Paulo novamente. Lá em 2 Timóteo 4,11 fala sobre isso. Irmãos, não é incomum nós vermos pessoas abandonando o ministério. Nós temos visto isso em todas as igrejas que temos passado, por todas as igrejas que temos visitado. Nós temos notícias de um grupo que começou o trabalho e que pessoas foram abandonando, que pessoas foram desistindo, pessoas foram desanimando, e isso aconteceu. Mas por outro lado, nós vemos que pessoas novas chegam, pessoas novas são animadas a trabalhar nessa obra, e muitas vezes aqueles também que se foram, eles são restaurados e retornam com mais vigor. Mas por isso nós devemos orar, nós não devemos julgar, devemos orar, exortar, edificar, para que essas pessoas voltem. João Marcos teve seus momentos de crise, assim como muitos de nós já tivemos, mas mais importante, ele tinha a convicção da salvação. Ele entendia que a luz de Cristo estava nele, era necessário ele pregar. Então por isso ele volta a trabalhar com Paulo. Isso é um estímulo para nós, por mais que é difícil que a gente esteja, por mais afastado que a gente esteja do trabalho, sempre há a oportunidade de retornarmos para a obra de Deus, para a obra missionária. Nós temos muitos desafios e quanto mais pessoas capacitadas, interessadas, melhor. E eles tiveram isso, mas passaram por essa tribulação, desânimo de perder ali um dos seus. Então nós devemos sempre orar. Então esse foi o desafio que eles encontraram em Perge. E a última cidade que nós vamos ver nesta manhã é Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé viajaram cerca de 160 quilômetros até chegar a essa importante cidade romana. Quando nós estudamos e estamos acompanhando aí as viagens de Paulo, nós vemos que ele escolhia cidades estratégicas para fundar a igreja e a partir dessas evangelizar ao redor. E onde era possível começar, ele começava o seu ministério através de uma sinagoga local, porque ele sentia grande responsabilidade, irmãos, de falar ao seu povo, de falar tanto aos judeus quanto aos gentios, e eles estavam dispostos a ouvir a palavra de Deus. Então Paulo tem aqui no livro de Atos o primeiro registro de um sermão, de uma mensagem. E essa mensagem dele podemos dividir aqui em três rápidas partes, que é a preparação, a declaração e a aplicação. Na primeira parte, que é a preparação, ele faz uma recapitulação da história de Israel até chegar a João Batista
e a vinda do Messias. Então ele deixa claro que Deus operava em Israel e por meio dele preparava o caminho do Messias prometido. E também lembra que a nação nem sempre era fiel, ou muitas vezes não era fiel a Deus e nem à aliança. Então eles se rebelaram várias vezes contra Deus. Todos os judeus tinham sinceridade no coração, sabiam que Messias viria da família de Davi e que um profeta iria anunciar a sua vinda. Eles sabiam disso. Então Paulo está confirmando que o profeta responsável por isso era João Batista. A outra parte desse sermão é uma declaração. Uma vez que Paulo se dirigia tanto a judeus quanto aos gentios, tementes a Deus ali na congregação, ele muda a sua abordagem e agora ele não fala eles, agora ele fala vós, ele se direciona para o seu público. Então ele explicou aos ouvintes dali porque os líderes de Jerusalém rejeitaram e crucificaram o Messias da sua nação. Não se tratava mais nem de terem ouvido ou lido a mensagem de profetas, mas sim de terem compreendido essa mensagem. Eles não compreendiam. Eles sabiam que aconteceria, mas não sabiam que aquele momento é que estava ocorrendo tudo isso. O acontecimento foi crítico quando se trata da ressurreição de Jesus Cristo. O ponto alto ali, que ressuscitou dentre os mortos. Paulo declarou essa palavra dessa salvação, as boas novas. Cristo morreu, foi sepultado e ressurgiu. Por incrível que pareça, estamos na Páscoa e muitas pessoas não conhecem essa verdade, não sabem que Cristo veio, que Cristo viveu como um de nós, que Cristo não pecou, que Ele morreu, que Ele foi sepultado e que Ele ressurgiu. As pessoas não entendem. Paulo usou as Escrituras para apoiar cada um dos seus argumentos no seu sermão, já que ele se dirigia aos que congregavam nas sinagogas, eram pessoas que entendiam da palavra de Deus. Então ele pega e ele usa primeiro a citação de Salmo 2:7, que trata de uma referência à ressurreição de Jesus Cristo. Em seguida ele cita Isaías 55:3, que trata da aliança que Deus tinha feito com Davi. Deus havia prometido a Davi que o Messias viria ali da sua linhagem. Essa aliança era para sempre e um trono seria estabelecido perpetuamente, eternamente. Então, se Jesus era o Messias e se morreu e permaneceu morto, obviamente ele não seria, ele não cumpriria essa aliança. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos serviu para mostrar que essa aliança era verdadeira, que essa aliança estava acontecendo. E a sua terceira citação que ele usou foi o Salmo 16:10. Nós lembramos que essa passagem Pedro também havia falado ali no dia do Pentecostes. Os judeus consideravam o Salmo 16 como messiânico e era claro que ele não se referia a Davi, que havia sido morto, sepultado, mas o corpo havia sofrido decomposição. Assim, o Salmo se aplica necessariamente a Jesus, o Messias, que não teve decomposição do seu corpo. E ele finaliza o sermão com a aplicação. Paulo tinha feito preparo, depois ele declara que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, e só faltava agora apresentar uma aplicação pessoal ao povo. Então ele fala pela fé em Cristo Jesus. Eles poderiam ter duas bênçãos que a lei jamais seria capaz de oferecer: o perdão de seus pecados e a justificação diante do trono de Deus. A justificação é o ato pelo qual Deus declara que o pecador que crê, ele é justo em Jesus Cristo, não por si mesmo, mas ele é justo em Jesus Cristo. Os judeus aprendiam que Deus justificava os retos, castigava os perversos, mas Deus deu a justificação aos ímpios que creem em Jesus Cristo, porque a justificação vem dele. A lei não pode justificar o pecador, ela serve para condenar, o pecador. Deus apenas perdoa os nossos pecados, irmãos. Ele não apenas perdoa os nossos pecados, como Ele também nos dá
a própria retidão de Cristo, depositando ela em nossa conta, depositando ela na nossa vida. A retidão de Cristo nós recebemos para que nós possamos sermos justificados. Sem dúvida, Paulo dava boas notícias àquele povo, boas notícias àquela congregação composta de judeus, composta de gentios, porque apesar de serem religiosos, eles não tinham paz no coração. Nós temos visto muito isso na igreja primitiva, muitas pessoas interessadas em buscar a palavra de Deus, buscar a paz de Deus, mas não tinham, porque não tinham a salvação. E Paulo ele encerra a mensagem com Abacuque 1:5. No tempo de Abacuque, a obra de Deus era realizada através de levantar os caldeus para disciplinar o seu povo. Era uma obra maravilhosa que eles não acreditavam que Deus pudesse usar uma nação perversa para castigar o seu próprio povo. Deus usava gentios para castigar os judeus, mas a obra que Deus realizava no tempo de Paulo era judeus para salvar gentios. Olha que interessante, a mão de Deus na história, a mão de Deus agindo para salvar os gentios. Por conta disso, muitos creram, muitos se juntaram a Paulo e Barnabé. Os gentios ficaram tão interessados e animados que quiseram ouvir mais e mais. Eles tiveram que fazer reuniões ali para que eles pudessem ouvir. Nós temos visto países assim, países onde o evangelho ainda não é aberto. Então, quando vai um missionário, quando vai um pastor, ele tem que ir muito bem preparado fisicamente, porque ali eles querem ouvir a palavra de Deus, querem ouvir intensamente, dia e noite, sem intervalo, não precisa almoçar, não precisa dormir, eles querem ouvir. Por isso, nossos missionários têm que se preparar fisicamente para poder chegar a esses crentes, porque eles recebem, têm a alegria de ouvir a palavra do Senhor. E o final do livro de Atos 13, ele apresenta o lado divino do evangelismo. Deus escolheu o seu povo, um povo destinado, registrado no livro de Deus, mas também apresenta o lado humano do evangelismo. Se nós não pregarmos a palavra, não tem como as pessoas ouvirem, não tem como as pessoas crerem, não tem como as pessoas serem salvas. Os dois lados são essenciais. Os judeus que não creram nessa palavra, eles não ficaram de braços cruzados vendo Paulo e Barnabé assumindo o controle. Então eles discutiram com eles, tomaram providência para que eles fossem expulsos, e assim aconteceu. Eles foram expulsos, sacudiram a poeira, mas como bons missionários não desanimaram, já partiram dali e foram para a cidade seguinte, deixando um grupo de discípulos cheios da alegria do Senhor. Então, finalizando, irmãos, nós devemos seguir o exemplo desse precioso ministério nesse capítulo 13 que nós vimos. Eles foram chamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convocou esses homens que oravam, que jejuavam, que eram obedientes à palavra de Deus. E eles foram, e eles obedeceram. Viram que ia precisar de ajuda, chamaram pessoas capacitadas para que pudessem ajudar na obra. Ninguém pode servir sozinho, nem deve servir sozinho, é desgastante, é uma luta, é cruel quando você vê um pastor à frente, ele faz tudo, ele monta o show, ele canta, ele toca, ele recebe as pessoas, então ele faz tudo na igreja. Ou um missionário também faz isso. Nós devemos ali compartilhar as tarefas, devemos ter uma força-tarefa para podermos avançar na obra missionária. Então pessoas eram capacitadas, eles souberam lidar com as perdas, quando uma pessoa desiste, quando uma pessoa abandona, eles souberam lidar, não retroagiram, não regressaram, muito pelo contrário, eles avançaram, continuaram a obra ali, apesar da ausência de João Marcos. Souberam identificar quem era verdadeiro cristão, quem não era, quem era profeta, quem era falso profeta. Souberam separar o joio do trigo, souberam separar os filhos do diabo dos filhos de Deus. E Paulo pregou a palavra. O mais importante é que ele pregava a palavra, ele pregou
a vinda de Cristo, ele pregou a sua morte e principalmente a sua ressurreição. Nós devemos acolher esses ensinamentos. Hoje na Páscoa, falarmos do amor de Jesus, falarmos desse sacrifício tão grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós devemos anunciar isso. Se você ainda não entendeu que a Páscoa é a ressurreição de Cristo, que ele veio ao mundo para salvar você, para te libertar dos seus pecados, hoje é dia de salvação na sua casa. Hoje é dia de transformação na sua vida. Aceite a Jesus, receba esse Jesus maravilhoso e tenha a sua vida transformada. Os problemas vão vir. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai sentir a paz com Deus, essa paz que hoje talvez você não tenha. Tudo que você busca, tudo que você lê, tudo que você estuda não faz sentido porque você não está em paz com Deus por causa do seu pecado. Essa é a paz que Jesus dá, porque você é justificado pelos seus pecados e você tem paz com Deus. E nós como igreja devemos seguir esse ministério, levando a palavra aos perdidos, nos espalhando onde quer que a gente esteja. Nós não estamos nos reunindo, então está cada irmão no seu canto. Que você possa ser um missionário, que você possa ser um Paulo, que você possa ser um Barnabé nessa época de pandemia. Não seja João Marcos, não fica na sua casa voltando para o seu conforto. Saia, fale de Jesus às pessoas. Saia, que eu estou falando assim, abra a boca e anuncie Jesus como Salvador. Que nós tenhamos um domingo muito abençoado, um domingo de Páscoa. E hoje à noite nós teremos o nosso culto online às 19 horas e convidamos a todos vocês a participarem. Gostaria de pedir aos irmãos que puderem doar os itens da cesta básica. Procurem o irmão Weber, olhem no grupo da igreja, leve lá para a igreja, deixa lá na casa do pastor e assim nós poderemos ajudar. Nós temos uma necessidade inicial de 6 cestas básicas. Nós temos esse desafio de conseguirmos ainda nessa semana, ainda hoje, 6 cestas básicas. Então participe, doe com amor, para que Deus esteja abençoando essas pessoas que têm tido dificuldades, que têm tido restrições em conseguir o seu alimento. Que Deus esteja abençoando a você, abençoando a sua família, e que tenhamos um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Amém.